Senhoras e senhores, meu Deus do céu, que jogaço que foi esse. Eu confesso que eu tô um pouco triste, eu tava torcendo pelo Barcelona, eu queria o Barça na final, mas acontece, é do futebol, de qualquer forma um jogaço, assim, completamente impressionante. Dá pra dizer que o Barcelona pipocou? É disso que a gente vai falar, vem aqui, porque tem muita coisa pra ser dita hoje. Olha só, meus amigos, o Barcelona do Hansi Flick entrou a campo hoje com esses 11 jogadores aqui, e tem dois caras que são destaques que não estavam nesse time. Olha só, esse time aqui distribuído em campo, ficava mais ou menos assim. E quais são os destaques que não estavam? Quem é que estava desfalcando o Barcelona hoje? Aqui na lateral você tem um, na outra lateral você tem outro. A gente não tinha Koundé e não tinha Baldé, e aí por isso tínhamos Gerard Martin e também o Eric Garcia. O Barcelona, além de não ter o Lewandowski, que já se sabia que não jogaria e tal, mas o Barcelona tinha essa parada nas laterais, tá ligado? É muito louco porque apesar do Lewandowski ser o Lewandowski, a ausência dos laterais titulares, elas tinham tudo para ser ainda mais sentidas do que a ausência do atacante, que tem 40 gols na temporada. Do lado da Inter de Milão, também tinha ali algumas ausências. Não tinha o Pavard nesse time aqui, que é um jogador que provavelmente seria titular, mas tínhamos, olha só, Lautaro Martínez na base do sacrifício. E eu falo isso porque, para quem não lembra, o Lautaro no último jogo ele saiu no intervalo, porque ele sentiu e tal, tentou se recuperar, conseguiu, não tinha condições de jogar hoje o jogo inteiro, mas jogou ali o que? 60, 70 minutos mais ou menos, alguma coisa nesse ritmo assim, e foi o suficiente para ele cavar um pênalti e fazer um gol. Eu acho que dá para considerar que deu bom, né? Enfim, como é que chegavam os times para hoje? Cara, a gente tinha tanto Barcelona quanto Inter de Milão chegando para esse jogo, sendo esse jogo o mais importante da temporada até aqui. Tanto o Inter quanto o Barcelona ainda estão disputando as suas ligas nacionais, a Inter na Itália, o Barcelona na Espanha. São situações um pouco diferentes. O Barça tem 4 pontos de vantagem frente ao Real Madrid e ganhou no final de semana, porém o Barça teve que jogar fora de casa, então o Barça foi com quase que o time todo titular, por isso estava mais cansado do que a Inter, que foi jogar em casa e, mano, meteu reserva pra tudo quanto é lado, tá ligado? Entraram titulares depois no segundo tempo e tal, mas foi no segundo tempo, ou seja, os dois ganharam no final de semana, tanto o Barcelona quanto a Inter. O Barça tá com um pouco mais de vantagem para ser campeão, a Inter ainda tá ali disputando mais pau a pau com a Napoli, só que, com o Napoli, eu sempre confundo, só que a Inter de Milão hoje tinha um time mais descansado, tá ligado? É claro que assim, vamos ser sinceros, não é um bagulho que muda tanto assim, mas a parada dos laterais talvez davam ali um favoritismo pra Inter de Milão, porque assim, a ausência do Baldé e do Koundé não significam simplesmente a ausência deles dois, mas significa também a ausência de apoio pra Yamal e pra Rafinha. O Rafinha hoje ele passou bem batido no jogo, lá no finalzinho ele foi aparecer fazendo gol e tal, mas assim, a falta do Koundé no jogo atrapalha um pouco o Rafinha poder entrar nele, porque o Koundé sempre dá opção ali, o Koundé meio que ajuda o Rafinha a ser o Rafinha, tá ligado? E aí, obviamente, Gerard Martin e Eric Garcia, eles não conseguem entregar esse mesmo nível, apesar deles terem jogado muito bem hoje e, principalmente no segundo tempo, terem sido, sabe, protagonistas. Mas enfim, antes da gente falar como é que foi a bola rolando, a gente tem que comentar aqui da Flash Score que, cara, você gosta de futebol, você tá nesse vídeo aqui, você se emocionou com esse jogo de hoje, então, meu amigo, Flash Score, primeiro link aqui na descrição, melhor aplicativo de estatísticas, mano, pega pra ver os números desse jogo, é só loucura, pega pra ver a nota do Yamal não fez gol no jogo, mas pega pra ver a nota do Yamal, pega pra ver tudo que o Yamal fez, pega pra ver os dados, enfim, link gratuito do Flash Score aqui embaixo na descrição, baixa aí, é realmente bem bom, eu uso aqui pros vídeos, tá ligado? Vamos falar de bola rolando, que a gente tem muita coisa pra comentar aqui. Como é que a gente começa? Com um gol dele que estava no sacrifício, dele que não estava 100%, mas mesmo assim, numa roubada de bola do Di Marco, a bola vai lá na frente, o Dumfries vê o Lautaro que só rola para dentro do gol, faz o gol dele e sai aqui para comemorar. Se eu não me engano, o Lautaro chegou agora ao 25º gol dele, e aí, cara, a gente tem agora um Rafinha talvez fora da disputa da bola de ouro, porque, né, a Champions não vem mais, o Yamal a mesma coisa, e aí, nesse momento aqui, eu comecei a pensar, será que o Lautaro tem chance de ganhar a bola de ouro? Porque, cara, agora vai ficar aquela confusão, pode ser que ainda vá pro Rafinha, pode ser que ainda vá pro Yamal, tá ligado? Mas com a eliminação do Barcelona, a coisa fica mais aberta do que estava antes. E aí, assim, o Lautaro, ele tem 25 gols na temporada, bom, pelo menos, eu tenho quase certeza que esse é o número. Eu tenho certeza que ele tem 9 gols nessa Champions League,
e eu fui dar uma conferida lá, como é que estamos no campeonato italiano. Ele tem ali uma boa quantidade de gols, mas ele tá longe de ser o artilheiro, se eu não me engano, ele tá em 5º colocado na artilharia, tá ligado? Sinceramente, se você que tá aqui acompanha a Inter mais de perto, comente que você acha que o Lautaro tem o suficiente para ser ali um dos candidatos à bola de ouro, porque assim, cara, tudo que se vê do Lautaro, principalmente em dia de Champions League, ele é a cara da Inter de Milão. Ele é o jogador que mais conecta o campo com a torcida, tá ligado? Ele talvez seja o cara mais perto de um ídolo que está hoje no elenco. Ele é o cara que a torcida ama. Então, ele é sempre esse protagonista, como eu falei, ele faz a ligação de campo e torcida. Agora, nessa temporada, ele tem tudo que é necessário para realmente disputar uma bola de ouro. Como eu falei, ele tá ali disputando para ser campeão da Itália. Na Copa da Itália, ele tá fora. No título, né, da Serie A e tal, ele pode ganhar, mas pode também não ganhar. Não é um campeonato que tá tão encaminhado assim quanto a La Liga do Barcelona, mas, cara, de qualquer forma, ele está chegando mais uma vez em final de Champions League, e eu falo mais uma vez, porque, para quem não lembra, em 23 eles foram finalistas contra o Manchester City do Guardiola, acabaram perdendo, mas chegaram na final. Então, assim, mais uma vez o Lautaro tá lá, e, cara, o Lautaro faz muita diferença. O Lautaro tava meio baqueado, ele não tava 100%, ele faz o gol aqui e ele vai aparecer mais. O Lautaro é um concorrente real da bola de ouro. O Lautaro tem chance de ser eleito o melhor do mundo. Seria justo, porque assim, eu vejo muita gente falando que é um absurdo, que antigamente a Messi, é Cristiano, e agora quem disputa a bola de ouro é, sei lá, o Rafinha, é o Salah, é o Dembélé. O Lautaro seria um bom nome? Você comente aqui a sua opinião. Na sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte: o Barcelona com a Lamine Yamal tentando, aqui o chute vai cruzado e acaba que não leva tanto perigo assim, e aí na sequência, pênalti sofrido por quem? Pelo argentino Lautaro Martinez. E aqui, cara, é muito foda porque assim, o Cubarsí, que é quem tá aqui no lance, o jogador do Barcelona, ele é muito bom, mas ele é um jogador de 18 anos. E aí ele tava enfrentando o quê? Um cara que, diferente dele, é muito experiente. Também é tão bom quanto, só que é experiente. E por que eu tô falando disso de idade e tal? O Lautaro foi muito velhaco aqui, o Lautaro foi cobra criada pra, sabe, cavar esse pênalti. O que acontece? A gente vai ver o vídeo, mas, cara, o Lautaro, ele meio que traça o pé dele, ele coloca o pé dele na frente da bola, porque ele sabia que o Cubarsí ia entrar com essa espécie de carrinho aqui, e ele taca o pé dele lá pro Cubarsí, ao invés de tirar a bola, tirar o pé dele. E aí, olha só, pênalti bem marcado, olha só aqui o que eu tô falando, ele não conseguiria chutar. Perceba que ele põe o pé dele na frente, o Cubarsí vem, pega só o pé, derruba, o pênalti é marcado, Çalhanoğlu na bola, vai pra cobrança e mata o goleiro, não tem nem como. 2-0, Inter de Milão em cima do Barcelona. Cara, que jogo completamente absurdo. A Champions League esse ano, ela mudou de formato e no começo a gente tinha medo, tá ligado? Dá pra dizer que a Champions League melhorou? Talvez sim. A gente tem mais jogos, tem mais lesões também, que é um problema. Mas, cara, se existir um medo de que, talvez, será que aquela emoção não vai passar? Não. Mano, olha esse jogo de hoje, mais uma vez, porque semana passada também tinha sido um 3-3 absurdo. Mais uma vez a Inter abre 2-0 para depois tomar o empate, mas calma lá, a gente não chegou no empate. Como eu disse aqui, eu acho que foi muita expertise ali do Lautaro, tá ligado? Ele se coloca na frente para sofrer o pênalti. Cara, num mundo onde não existisse VAR, esse pênalti do Lautaro não seria marcado, porque o Marciniak, árbitro de hoje, ele não viu na hora, tá ligado? Só que assim, me parece que o Lautaro, tipo, mano, por mais que o árbitro não marque isso aqui no campo, porque é realmente muito difícil de ver o pênalti, olhando ali na primeira vista, parece que não foi nada, parece que o Cubarsí foi enorme no lance. Só que aí na imagem do VAR não fica dúvida, realmente o Cubarsí nem tocou na bola, porque o Lautaro protegeu a bola dele com o pé. O Lautaro, ele não tentou chutar a bola, ele tentou proteger ela para ele sofrer o impacto e aí o Çalhanoğlu cobrar o pênalti, fazer o gol, 2-0. E nesse momento aqui, o Barcelona, ele tava meio perdido. O Barcelona, ele tava nas cordas, o Barcelona tava sem saber o que fazer. O primeiro tempo era muito da Inter de Milão, tá ligado? Porém, o que a gente vai ter depois? O intervalo. E aqui as coisas começam a mudar. Mas assim, no primeiro tempo, eu tenho os números aqui, olha só, a gente tinha 6 finalizações do Barcelona, só que tem um detalhe. O Barça chutou 6 vezes no gol, finalizou 6 vezes no gol. O que não é tão pouco assim, tá ligado? Tá longe de ser um número maravilhoso, mas também não é tão pouco assim. Porém, no primeiro tempo, o Sommer fez
alguma grande defesa? Não que eu me lembre, tá ligado? Talvez tenha acontecido, mas não que eu me lembre. Foi principalmente a partir do segundo tempo que ele começou a crescer muito e talvez o Sommer seja o nome do jogo, tá ligado? Talvez não, eu acho que é o nome do jogo. Eu não sei se ele vai ser eleito o melhor em campo e tal. Eu tô gravando isso aqui assim que o jogo terminou, mas assim, depois você veja aí, o meu palpite é Sommer melhor em campo. Porque se fosse o Barcelona classificado, eu daria o prêmio pro Yamal, como foi a Inter, eu vou de Sommer. Mas, no primeiro tempo, como eu falei, o Barcelona 6 chutes, enquanto a Inter teve 8, um pouquinho a mais. A posse de bola era mais de 60% pro Barcelona, o que não quer dizer muita coisa, porque era aquele caso, como eu falei, o Barcelona, ele ficava com a bola, ele até finalizava, mas não levava tanto perigo assim. Então, uma posse de bola meio infrutífera, uma posse de bola que não vai, sabe, mudar nada. E assim, cara, eu acho que no primeiro tempo, o Barcelona estava sentindo muito a falta dos seus laterais titulares, como eu falei, o Koundé e o Baldé. É aquilo, tipo assim, tava faltando apoio ali para Lamine Yamal, pro Rafinha. O Rafinha tava completamente sumido. O Yamal é realmente uma atrocidade. O Yamal, ele não tinha um apoio do lateral que costuma apoiar ele ali, mas mesmo assim ele tava bem desde o começo. É claro que ele melhora conforme o tempo vai avançando, mas eu não consigo dizer que ele tava mal no primeiro tempo, não. Então, assim, o Yamal é realmente um bagulho cabuloso. Mas no segundo tempo, como eu falei, no primeiro, os laterais que estavam em campo, eles não estavam bem. Mas aí no segundo tempo, cara, esse maluco aqui, o Gerard Martin, muito prazer, caso você não conheça, ele começa a mudar o que estava acontecendo no jogo. Ele que era um dos problemas, ele estava mal. Dani Olmo estava muito mal. Dani Olmo, tem que ser falado, estava muito mal. Só que eu não sei o que acontece no vestiário. Parabéns ao Hansi Flick, eu não sei o que ele falou. Mas, cara, ele virou uma chavinha do Gerard Martin que voltou pro segundo tempo completamente diferente. E aí, com bola rolando no segundo tempo, gol do Barcelona. Passe do Gerard Martin pro Eric Garcia, um lateral pro outro. Os dois que estavam fazendo parte do problema, eles começam a fazer parte da solução. O futebol é uma máquina de heróis e vilões, tipo assim, muito rápido, tá ligado? Você sai de vilão pra herói, de herói pra vilão. E o que acontece aqui é o seguinte: Gerard Martin, ele vai cruzar, cadê? Ele cruza na área e de primeira vem o Eric Garcia e faz um golaço inacreditável e sai aqui pra comemorar. Cara, assim, é o Eric Garcia, que é bom zagueiro e tal, mas ele é bom zagueiro, que hoje estava na lateral, fazendo um golaço. Não é a dele. Por mais que a hora ou outra ele é metido fazer um golzinho aqui ali de cabeça e tal, mas assim, completamente inesperado isso aqui, um baita de um gol, tá ligado? Como eu falei, não é tão inesperado assim, porque vira e mexe ele faz alguns golzinhos aqui e ali, mas porra, você não esperaria um golaço desse aqui vindo do Eric Garcia, tá ligado? 2-1. O Barcelona, ele começa a melhorar e ele precisava ainda de mais um gol. E aí, cara, o que acontece depois é o Sommer começando a aparecer. E assim, essa partida do Sommer, ela é grandiosa o suficiente, presta bem atenção nisso aqui, tá? Ela é grandiosa o suficiente a ponto de, se a Inter ganhar essa Champions, dificilmente o Sommer não ganha o prêmio de goleiro do ano. Porque o que ele fez hoje é nível Courtois contra o Liverpool. É um bagulho, é uma atrocidade a atuação. Olha só, o Eric Garcia, que tinha acabado de fazer um gol, ele tem essa chance aqui, o gol completamente aberto, assim, a bola vindo perfeita para finalização. E aí, meus amigos, o que acontece é isso aqui, ó, de novo, de um lateral pro outro é só fazer, o Sommer quase que encaixa. A bola vem para ali encaixar, ele consegue espalmar, não conseguiu encaixar, mas que defesa monstruosa. Tá aqui o print do momento. Assim, aqui eu acho que foi a primeira grandiosa de hoje, mas tá longe de ser a última. É uma atuação de gala. Como eu falei, é nível Courtois contra o Liverpool, é nível Neuer dos grandes momentos, tá ligado? É uma baita atuação. Cara, eu já vou adiantar aqui o comentário, tá? O Barcelona não pipocou, não. A Inter mereceu. Mereceu porque foi capaz de fazer 4 gols no Barcelona hoje, mais 3 semana passada, e mereceu porque o Sommer fechou muito. Eu acho que o Barcelona, se ele tivesse sido eliminado igual o Real Madrid foi, perdendo o jogo de ida, perdendo o jogo de volta, não conseguindo jogar bem nem na ida nem na volta, aí é vergonha. Aí dá pra você falar que é pipoca. Tipo assim, pô, o que aconteceu? Cadê aquele time bom? Tá ligado? Esse aí que é o time estrelado e tal, esse aí que é os galácticos, tá ligado? Se fosse esse o cenário de um Barcelona não jogando nada, aí é feio. Aí tipo assim, nossa, cadê o Yamal? Tá... Mas definitivamente não foi isso. A Inter jogou muito bem, o Barcelona jogou muito bem e o Yann Sommer jogou melhor do que os dois. O Sommer parou esse time do Barcelona o máximo que deu. Mesmo assim, ele ainda tomou 3 gols. Vamos falar desses gols aqui agora, porque olha só, depois, gol do Dani Olmo, que é outro que sai de
o cara que entregou a jogada do primeiro gol sofrido para virar o cara que faz o gol do empate. E olha só, lembra do Gerard Martin que eu falei que ele vira, sabe, uma das peças principais do segundo tempo? Ele já tinha dado uma assistência, ele ia dar a segunda assistência dele se não fosse o Sommer defendendo, e nesse momento aqui do segundo gol, olha o cruzamento que ele vai achar lá atrás pro Olmo fazer o gol de cabeça. Cara, absurdo. Absurdo. Nesse momento aqui, era o Barcelona empatando, já ia falar virando, era o Barcelona empatando assim como ele fez na semana passada, o jogo virando outro, o Barcelona que no primeiro tempo ele não conseguiu jogar bola, agora ele acertava o tom da pressão, tá ligado? No primeiro tempo a gente tava vendo muito o Barcelona tentando sair com a bola e alguém, sabe, roubando ela. A gente viu o próprio Dani Olmo perdendo a bola, o que gerou o primeiro gol, e agora virou o contrário. Agora era o Barcelona que roubava e, sabe, do nada pegava o time da Inter aberto, que jogar. Que partida maravilhosa. Depois, o que a gente vai ter é mais uma... Olha essa... Isso aqui é o Sommer. Olha essa defesa do Sommer. Assim, vamos ver o vídeo, porque o Yamal, que estava muito bem no jogo, ele dá esse chute aqui e olha na onde que vai buscar essa... Cara, é impressionante. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Isso aqui é inacreditável. Assim, vai soar repetitivo, tá ligado? A partida que o Sommer fez hoje é uma atrocidade, gente. É papo de melhor goleiro da temporada. É uma loucura. É loucura mesmo. E aí, cara, eu vou pegar pra já falar do Yamal aqui. O quão foda não é o Yamal que mesmo no jogo que o time dele perde, ele joga muito bem. O Yamal, ele tava arrumando esses chutezinhos aqui, quando você não dava nada, ele tem essa parada também de jogar no espaço curto, tá ligado? Parece que, não tem espaço pra ele cruzar, ele consegue cruzar. Daí não tem como pegar impulso pra chutar forte. Ele chuta forte, ele chuta no canto, ele, sei lá, caça a bochecha da rede e ele só não faz alguns gols, no plural, ele só não faz alguns gols, porque esse maluco de laranja aqui, o Yann Sommer, ele tava de sacanagem, ele tava vivendo um dos melhores, se não o melhor dia da carreira dele. O Yamal muito bem. Gente, lembrando, o Yamal tem 17 anos de idade. O Yamal tem 17 anos de idade. É muito louco. Ah, mas já é melhor do que o Messi e tal. Tipo assim, com a idade sim, mas não vamos entrar nessa de comparar com o Messi. Hora ou outra a gente compara os números e tal, mas aí é comparar número, não é comparar habilidade e tal. Até porque o Messi vai virar o Messi mesmo lá pros 21 anos ali que começa a ficar um bagulho de outro mundo, tá ligado? Mas assim, 17 anos de idade. Eu não quero ser a pessoa que só elogia um jogador quando o time dele ganha, porque aí é muito fácil, tá ligado? Igual aqui, chegar hoje e elogiar o Sommer é fácil, porque olha o que ele fez. Mas vamos fugir um pouco do óbvio. A partida do Yamal é uma atrocidade. O Yamal jogou melhor do que o Rafinha, que fez gol, jogou melhor do que o Olmo, que também fez gol. O Yamal foi o cara do Barcelona. Foi o cara do Barcelona. Mas enfim, só não foi mais... Ele só não saiu de o cara do Barcelona pro cara do jogo por causa do Sommer. Depois, o que a gente vai ter é o gol do Rafinha, que tava 2-2, e aí o Rafinha, heróico, sabe, aquela coisa a lá Champions League mesmo, a lá Real Madrid do pacto. O Rafinha faz um gol de bola de ouro aqui, não em quesito de beleza, mas em quesito de importância. Olha só, ele recebe uma baita de uma chance, ele chuta, o Sommer pega, só pra variar, só que dá rebote, aí o Rafinha vai lá e chuta, e lá na bochecha da rede acontece o gol. Cara, nesse momento aqui, eu acho que o Rafinha, ele tava voltando forte para a disputa da bola de ouro, tá ligado? Porque assim, ele vem de mais um jogo ruim. Eu não gostei da primeira partida dele contra a Inter, não foi algo péssimo, mas também longe de um bola de ouro. Hoje ele tava muito sumido, tem lá a desculpa, que não é exatamente desculpa, porque quando a gente fala desculpa parece que é assim, tô inventando o problema, tá ligado? E não é invenção, de fato existe esse problema. O Rafinha tava sem o lateral que ajuda ele a criar o jogo, mas mesmo assim ele tava meio sumido e tal, tá ligado? Ele tava meio apagado no jogo. Em nenhum momento o Rafinha deixou de correr uma barbaridade. Você vê que ele sempre se esforça, 10 vezes mais do que muita gente, tá ligado? Ele tava lá tentando, ele tava lá se dedicando. No finalzinho do jogo, quando o Barcelona já tava perdendo, ele era o cara que ia lá atrás buscar a bola. Então, assim, ele continua sendo um jogador muito voluntarioso, tá ligado? Mas isso ele sempre foi. E eu, talvez por isso, sempre meio que passei pano pro Rafinha naquela época que todo mundo, nossa, tirava ele para o maior bagre da história. Eu
vi essa qualidade nele, esse maluco que joga em prol do time, tá ligado? Só que assim, isso aí é uma característica dele, que é muito legal, só que não define bola de ouro. Agora, esse gol aqui, com esse nível de importância, é isso que a gente fala, é isso que a gente espera quando se fala de bola de ouro. Claro, a atuação não foi das melhores, mas muitas das vezes a bola de ouro não é só sobre quem é o melhor, mas às vezes é sobre quem teve mais impacto. E pô, você quer mais impacto do que fazer um gol de virada aos 87 minutos de jogo? Assim, era isso. Ele comemora aqui como alguém que... Você vê a cara dele, mano, parece aquela parada de caraca, tá ligado? Eu classifiquei o meu time. Não foi bem por aí, né? Porque depois, cara, a gente vai pra prorrogação. E aí, durante a prorrogação... Aliás, prorrogação não, calma. Não fomos ainda pra prorrogação. Antes dela, até porque o Barcelona tava ganhando. Antes dela, olha só, o Gerard Martin, ele tropeça na bola, ele perde ela de forma muito boba. E aí o Dumfries cruza mais uma bola na área pro Acerbi, que é zagueiro, fazer um gol, tirar a camisa, comemorar que nem um louco. O estádio vira abaixo. Cara, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu não sou muito chegado no Inter de Milão. Eu sempre gostei mais do Milan e tal, porque sempre teve mais brasileiros lá, principalmente o Ronaldinho Gaúcho, que é um dos responsáveis por eu ter me apaixonado pelo futebol quando eu era novo, tá ligado? Então eu sempre tive uma parada de eu gosto da Inter, eu gosto do Milan, a Inter é meio rival, mas é aquilo, cara. E hoje, eu tava torcendo pro Barcelona e tal, não escondo, mas cara, os caras mereceram. Assim, a atuação, o jeito de jogo do Inzaghi. O Inzaghi é um maluco que eu falo pouco, eu acho que a internet fala pouco, a gente fala pouco. O Inzaghi, ele não tem ainda a grife de vários outros treinadores que já tem. Mas, cara, o trabalho dele nessa Inter é uma grosseria. E aqui, cara, o Dumfries também tem que ser comentado, tá? A gente tem um Sommer que jogou bola demais, que pra mim é o melhor de hoje. O Yamal que jogou bola demais. Mas o Dumfries, não só hoje, mas no confronto, ele teve 5 participações em gols. Em 2 jogos. Sendo esses 2 jogos semifinal de Champions League. Porque é sempre aquilo. Se você faz, sei lá, 5 gols em 2 times que um é o lanterna do campeonato, o outro é o vice-lanterna, é mais suave. Agora, contra o Barcelona do Hansi Flick, em semifinal de Champions, em 2 jogos, e de volta de semi, você meter 5 participações em gols, são 2 gols e 3 assistências, se eu não me engano. Assim, que confronto absurdo do Dumfries. Falando nesses números altos e gordos, tá ligado? Pô, 5 participações em gols. Cara, essa foi a semifinal com a maior quantidade de gols da história. Tem uma outra que empata com ela, mas nenhuma teve tantos gols assim, somando ida e volta dos 2 times, tá ligado? É gol pra caramba. É muito louco, gente, porque eu nem ia comentar disso, mas olha só, isso aqui é o que tem de melhor no futebol. Tá ligado? É esse jogo aqui, é a final da Copa do Mundo, é o que tem de melhor, porque é claro que melhor pra gente é quando o seu time ganha, principalmente seu time brasileiro, que é aquele time que você tem mais conexão. Mas sabe quando você não tá torcendo pra ninguém? Ou pelo menos igual eu. Pô, eu prefiro o Barcelona, mas... Tá ligado? Não é aquela coisa também. Não vou chorar se o Barcelona perder. Tipo assim, é virada. Isso aqui, hoje, é virada, é revirada, é remontada, e é empate nos acréscimos, e vai pra prorrogação, e é golaço, e é defesa. Gente, isso aqui é o mais alto nível do futebol. Hoje em dia, a gente tem a Kings League aí, que surge justamente porque, primeiro, muita gente não tem paciência pra assistir 90 minutos de futebol, e numa geração de molecada muito nova, acostumado com o TikTok, que tudo é muito rápido, tá ligado? O pessoal, é natural que tenha cada vez menos, sabe, paciência. Nossa, vou ver um jogo de 90 minutos 0-0, sabe, tem gente que não aguenta. Só que assim, o jogo de 0-0, ele é ruim, é meio chato, tem jogo 0-0 que é legal, mas muitos são realmente muito chatos mesmo. Mas faz parte, cara, pra quando finalmente chega um jogo desse, a coisa ser grandiosa, tá ligado? É o jogo de 0-0, monótono, chato, aquela coisa meio, ai meu Deus do céu, ninguém aguenta, que faz isso aqui ser tão grandioso, porque isso aqui é ponto fora da curva. Na Kings League é mais comum essa parada de, sabe, muitos gols, aquela loucurada toda, e aí eu imagino que tem a emoção, mas por ser mais frequente, não é tão comum assim, não é tão emocionante assim, quanto no futebol tradicional, que, mano, isso aqui é uma coisa que acontece uma vez a cada não sei quantos anos, um jogaço. Tipo assim, isso aqui mostra por que a gente gosta do esporte, tá ligado? Não é o meu time, tá ligado? Nenhum dos dois aqui é o Vasco, mas, pô, que absurdo. Sabe, aquilo de, mano, eu não consigo tirar meu olho da frente da tela, ó, olha essa partida. Enfim, vamos dar sequência aqui, porque agora sim vamos para a prorrogação, e nela
a Inter de Milão, com Fratesi, faz um gol. Olha só aqui o que acontece. Numa baita jogada do Thuram, o Fratesi recebe, chuta lá no outro canto, o Chiesa nem pula, e ele sai aqui pra comemorar, uma loucura danada. A Inter vira dentro de casa. Cara, completamente merecido. Um trabalho que vem sendo feito de forma absurda. A Inter tem eliminado adversários muito fortes, tá ligado? E o Barcelona não é o primeiro. E eu acho que na final da Champions, também, tipo assim, o Barcelona não vai ser o último, porque ainda tem a final da Champions, seja lá quem for que vier, vai ser um adversário difícil. Cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. A gente chega num 7-6 no agregado. Enfim. E aí, antes ainda de terminar, o Yamal ia fazendo um golaço. Quando essa bola saiu, eu pensei que ele tinha chutado direto para fora, mas não. Teve um tapa, teve uma defesa, teve uma interceptação com a mão de quem? Yann Sommer. Ele faz uma defesa monstruosa. O Yamal, cara, de verdade, o Yamal, durante esse jogo, no mínimo umas 3 vezes, ele chegou a, sabe, colocar uma mão na bola de ouro e o Sommer falou, não, volta. E aí ele tentou de novo, não. Nesse momento aqui, imagina se nos acréscimos, na prorrogação, o Yamal mete esse golaço e depois vai pros pênaltis e o Barcelona passa. Mano, o Yamal, ele ia chegar com uma moral pra final. Tá ligado? A história estava escrita, a mão já estava chegando na bola de ouro e o Sommer deu uma puxada nela, porque, assim, se tem uma mão que merece destaque hoje, é do Sommer. Enfim, gente, Barcelona não classifica, Barcelona do Hansi Flick, que, cara, era se não o time do ano, tá ligado? O time mais legal de se ver, ele fica pelo meio do caminho, mas faz parte. Isso é uma semifinal de Champions League. A Inter também é tão grandiosa quanto, tá ligado? A gente vai ter uma baita de uma final. Podemos ter um campeão que não é campeão desde 2010, assim como podemos ter, sei lá, um campeão pela primeira vez, tá ligado? Enfim, isso é Champions League. Muito obrigado por assistir. E ó, se você chegou até aqui e você tá vendo isso terça ainda, no dia que eu postei o vídeo, estou ao vivo agora na Twitch. Quer trocar uma ideia direto comigo? Link vai estar aqui na descrição. Vai ser o segundo link da descrição. Chega lá, nós estamos juntos. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, ou então se eu falei alguma besteirinha, me corrija aqui. Tamo aí, tá ligado? Acontece os erros, me corrija. Em bom tom, tamo junto. Enfim, vem pra live, é nóis e muito obrigado por assistir.